Em alguns lugares do mundo, um detalhe na paisagem chama a atenção. São aviões abandonados nos locais onde fizeram pouso de emergência ou mesmo onde ocorreu um acidente fatal. Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora. Homem encontra avião abandonado e olha para dentro. Cemitérios de carros. A tranquila aldeia de Chantillon, na Bélgica, guarda uma relíquia histórica assustadora. Um enorme cemitério de carros. São dezenas de veículos que enferrujaram no meio da floresta e atualmente estão cobertos de folhas, galhos e musgo. Acredita-se que os carros teriam sido escondidos por soldados norte-americanos que ocupavam o país durante a Segunda Guerra Mundial e precisavam voltar para casa. Sem ter dinheiro para mandar os carros para os Estados Unidos, os soldados estacionaram os veículos no meio da mata na esperança de pegá-los de volta. Mas depois da partida em 1947, isso nunca aconteceu. Os carros começaram a enferrujar, enquanto moradores do local roubaram as peças restantes que não foram corroídas pelo tempo. Reza a lenda que os moradores teriam continuado a trazer automóveis para os arredores da cidade. A região chegou a ter 4 cemitérios com 500 veículos ao todo. Um deles, próximo a diversos quintais, estava repleto de carros das décadas de 1960, 1970 e 1980. Só um desses ferros velhos continua a existir e a assustar as pessoas. B-24D Liberator. O B-24D Liberator é um bombardeiro abandonado nas Ilhas Aleutas, no Alasca. O Liberator consolidado B-24D libertou-se deliberadamente na ilha em 9 de dezembro de 1942 e é um dos 8 libertadores do modelo D sobreviventes, incluindo aeronaves parciais e abandonadas. A aeronave com o número de série 402367 foi construído em 1941 e estava servindo no serviço de reconhecimento climático. Foi impedido de pousar em qualquer aeródromo próximo devido às condições climáticas precárias. A única vítima do pouso do acidente foi o brigadeiro-geral William Lind, que sofreu uma clavícula fraturada. O local do naufrágio foi listado no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1979 e foi designado como parte do valor da Segunda Guerra Mundial no Monumento Nacional do Pacífico em 2008. Lyubov Orlova. O Lyubov Orlova é um navio iugoslavo de passageiros que foi construído em 1976 e que, depois de uma longa carreira em cruzeiros de curtas rotas internacionais, parou as suas atividades há alguns anos. Desde 2010, o navio estava atracado em Saint John, no Canadá, já em mau estado e abandonado. Então, apenas em 2012, a embarcação foi vendida como sucata para a Neptune International Shipping, de Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas. Finalmente, no dia 23 de janeiro de 2013, o navio deixou Saint John rebocado com destino à República Dominicana, local onde deveria ser desmontado e aproveitado de alguma forma. No entanto, algo deu errado e os cabos de reboque se romperam devido ao mar agitado no dia seguinte da partida. Então, a embarcação ficou à deriva. Houve tentativas de recuperar o reboque, porém, nada adiantou e o navio ficou solto no Atlântico Norte para iniciar uma jornada que ninguém sabia onde iria parar. Dessa forma, como o navio estava em águas internacionais, o governo canadense concluiu que ele não estava mais sob a sua jurisdição e que o seu destino era de responsabilidade exclusiva de seu proprietário, deixando-o abandonado à deriva como um navio fantasma. Eis que por muito tempo o paradeiro do navio ficou desconhecido, mas ele foi encontrado recentemente perto da costa irlandesa. Avião de Elvis Presley. Desenhado totalmente por Elvis Presley, o Lockheed Jetstar 1962, que estava sem motor, foi leiloado recentemente por uma bagatela de $430 mil, cerca de 1,4 milhão de reais. Mas o que chama a atenção nessa aeronave, além de ter pertencido ao rei do rock, é também o seu pai, Vernon Presley. É que ele ficou 35 anos abandonado em um cemitério de aviões em Roswell, no estado norte-americano do Novo México. O jato particular de Elvis Presley tem um interior incrível, se levarmos em consideração a época em que ele foi fabricado.
Apesar de ter passado mais de 3 décadas parado, a fuselagem revestida de madeira, as poltronas e o carpete em veludo com tons avermelhados estão em ótimo estado de conservação. A empresa que realizou o leilão não divulgou o nome do comprador nem os planos dele após ter adquirido o jato de Presley, mas estima-se que ele possa ganhar milhões caso restaure o avião por completo. Conservado pelo deserto? De acordo com informações do conhecido diário britânico Daily Mail, em 2012, um Kitty Hawk P-40, avião de caça da Força Aérea Britânica, utilizado na época da Segunda Guerra, teria sido descoberto com condições razoáveis no deserto do Saara após 70 anos de sua queda. O piloto britânico teria sobrevivido ao acidente, mas possivelmente faleceu ao tentar sair do deserto. Diversas imagens mostram que o avião foi encontrado em estado quase perfeito de conservação, já que se encontraria naquele local desde 1942. Sabe-se que o seu ocupante, o sargento Dennis Coppin, e outro piloto foram incumbidos de levar 2 aeronaves danificadas Kitty Hawk P-40 a partir de uma base aérea britânica, situada no norte do Egito, até outra base, para que fossem reparadas. Em junho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, este Kitty Hawk estaria sendo pilotado pelo sargento Dennis Coppin. O militar britânico era filho de um dentista em Southend e foi considerado perdido na época. O avião estava situado a centenas de quilômetros da civilização e em meio ao calor ardente do deserto africano. De acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail, o avião foi considerado por especialistas como uma cápsula do tempo, pois sofrera poucos danos durante o impacto e teria sido quase perfeitamente preservado pelas areias do Saara. O noticioso explicou que a aeronave monolugar, que desceu a cerca de 200 milhas da cidade mais próxima, teria sido encontrada por um trabalhador polonês de uma companhia petrolífera, que realizava exploração naquela região remota do deserto ocidental egípcio. Ao lado da aeronave, teria sido encontrado um abrigo improvisado, feito com o tecido do paraquedas, possivelmente usado pelo piloto Coppin para se proteger do sol enquanto aguardava por um possível resgate. Túnel do Amor. É bem provável que você já tenha visto alguma foto desse lugar e ficou se perguntando se ele realmente existe ou se trata de alguma montagem. Sim, ele existe. O Túnel do Amor fica na cidade de Klyvyn, na Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia. O túnel natural tem cerca de 7 quilômetros de extensão e vai da cidade até uma fábrica de móveis e foi apelidado dessa forma por moradores de Klyvyn, pois uma lenda local diz que se o casal atravessar todo o túnel de mãos dadas, em alguns dias ficará provado que o amor deles é verdadeiro e para sempre. O Túnel do Amor parece que saiu realmente de algum conto de fadas. É um caminho emoldurado por vegetação bem próxima dos trilhos e curva, o que dá esse aspecto de túnel. Apesar de parecer intocado, passam trens até 3 vezes por dia no Túnel do Amor, levando madeira da cidade de Klyvyn até a fábrica de móveis nos arredores. Spring Park. No meio da floresta de Planter Road, em um dos bairros esquecidos no leste de Berlim, está escondido um dos tesouros mais valiosos da época da Alemanha dividida, o Spring Park. Enferrujado entre árvores e lama, dinossauros e barcos em formato de cisne são alguns dos poucos sobreviventes do que já foi um dos mais populares parques de diversões de Berlim Oriental. Fechado para visitantes desde o início dos anos 2000, o lugar hoje atrai um misto de curiosos e nostálgicos da época da Guerra Fria. A ideia de transformar o local em ponto turístico surgiu há 13 anos, depois que a administração do local percebeu um aumento no interesse pela história de Berlim Oriental. Alguns dos brinquedos foram levados pela família para o Peru depois que o local fechou no início dos anos 2000. Quem passa distraído dificilmente repara na placa que anuncia o Spring Park na entrada da floresta de Planter Road, no lado leste de Berlim. Para chegar até o parque, um dos centros mais populares de entretenimento no lado oriental da cidade durante a Guerra Fria, é preciso percorrer um caminho no meio das árvores e mato. Aberto em 1969 pela família alemã Wett, o parque era um dos principais pontos de entretenimento do lado leste do muro que dividiu Berlim durante quase 3 décadas. Nos anos 90, porém, enquanto a Alemanha trabalhava em sua reunificação e o lado ocidental apresentava um universo de opções de diversão antes inexistentes no lado oriental, o Spring Park entrou em decadência.
O número de visitantes caiu e o dinheiro foi acabando, explicou à BBC Brasil o administrador do local, Gerd Enge. Como consequência, o parque acabou fechando em 2001, deixando suas atrações abandonadas a céu aberto. Pouco depois, a família dona do local foi envolvida em um episódio polêmico, quando a patriarca e um de seus filhos foram presos tentando contrabandear para a Alemanha 167 quilos de cocaína dentro de uma atração para o parque chamada Tapete Voador. Avião abandonado. Você já viu o avião dessa imagem? Trata-se de nada menos do que o Boeing 737, uma aeronave de fabricação norte-americana com capacidade para transportar entre 85 a 215 passageiros e que, dependendo do modelo, pode custar entre 80,6 milhões de dólares e 116,6 milhões de dólares, cerca de 260 milhões de reais a 377 milhões de reais, mais ou menos. Pois, de acordo com o pessoal do site Atlas Obscura, o Boeing 737 da foto foi abandonado em Bali, próximo a um local que é ou era usado para a extração de calcário. E ninguém sabe ao certo como ele foi parar lá. Mais precisamente, o avião se encontra pertinho de uma famosa praia da região chamada Pandawa, situada no litoral da península de Bukit, em um lugar onde não existe vestígios de qualquer pista de pouso. Até existe uma estrada relativamente importante nas imediações de onde o avião se encontra, a Raya Nusa Dua Selatan Highway, mas ninguém se lembra de ter visto ou ouvido o Boeing aterrissando ou caindo por lá. Além do avião, também tem uns contêineres perdidos no local, assim como uma cabaninha. E uma possibilidade é que o Boeing tenha sido comprado e levado desmontado até o terreno. Segundo o Atlas Obscura, alguns habitantes da região dizem que a aeronave, que não traz a insígnia de nenhuma companhia aérea na fuselagem, teria sido levada até o lugar para ser convertida em um restaurante para turistas, mas o dono deve ter ficado sem dinheiro e abandonado o 737 para enferrujar sozinho. Se ficou sem grana, por que não vendeu o avião nem que fossem as peças? O avião acabou não sendo transformado em restaurante, se é que essa era mesmo a finalidade, mas virou atração turística mesmo assim. Aliás, de acordo com o Atlas, curiosamente, esse não é o único Boeing 737 abandonado em Bali. Existe outro que fica a cerca de 5 quilômetros de distância do que está em Pandawa. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!